Olá, pessoal! Começando com a gaitinha só para não fugir ao nosso protocolo. Bem, como eu havia falado para vocês na aula anterior, hoje nós comentaríamos sobre o filme que eu aconselhei que vocês assistissem. É um filme muito interessante, inclusive eu não sei se vocês já deram uma investigada aqui neste meu canal, né? Eu estou aqui abrindo a imagem, não sei se vai dar para vocês darem uma olhada legal, né? Bom, voltando aqui à questão, este canal, eu pensei em organizar um canal sobre comentários acerca do cinema, da literatura, das artes em geral, etc. Esse foi um projeto meu de algum tempo, que não deu certo, foi para o beleléu. Outras questões surgiram na minha vida e eu não tive condições de tocar, né, a ideia. Mas agora, por força do momento, a gente retomou. E este comentário sobre o filme O Cidadão Ilustre, né, um filme argentino de 2016, ele, de certa maneira, vai ao encontro dos propósitos iniciais deste canal. Bom, então, mais uma vez mostrando aqui para vocês o pôster do filme, que eu acho muito interessante, porque, não sei se vocês estão observando, existe um alvo aqui na testa do ator principal, né? Do nosso escritor. Existe este alvo, né? O ator Oscar Martínez, o ator... esse cara, ele é consagrado, né? No cinema espanhol, ele já fez uns papéis bem interessantes. E aqui neste filme em especial, né, o Cidadão Ilustre, ele entrega uma interpretação incrível e eu até diria hipnótica, porque nós não conseguimos deixar de acompanhar o que está acontecendo na tela e muito por conta da sua interpretação. E aqui no pôster tem uma frase que eu acho que resume muito do que a gente tem que falar para vocês hoje, da discussão que a gente vai tentar travar. Quando a realidade supera a ficção. Quando a realidade supera a ficção. Então, a gente pode usar este filme. Já peguei meu caderninho aqui de notas, porque sem ele eu não consigo, né? Vocês já sabem disso. Aqui nesta nova modalidade fica complicado da gente desenvolver, né, uma reflexão sem ter um roteiro. Enfim, nas aulas a coisa também é assim, né, gente? Tipo, nós precisamos de um roteiro, é claro, né, de um plano de aula, num guia de percurso, mas o contato com as pessoas, o contato direto com vocês, faz a coisa ficar mais fácil, porque a partir das perguntas que são sugeridas por vocês, a gente pode fluir melhor nos nossos apontamentos, nas nossas colocações, né? E como aqui eu estou falando para uma câmera, a coisa fica um pouco complicada. Tem alguém me ligando aqui e eu não vou atender agora. Bom, eu gostaria então de organizar, né, esta possível
análise aqui do filme O Cidadão Ilustre em alguns tópicos, né? Eu coloquei aqui, são 7 tópicos. Então vamos tentar aqui tratar de cada um deles. O primeiro tem relação com o discurso, com os 2 discursos no início do longa. Não sei se vocês observaram que primeiro teve um discurso da Academia Sueca. O filme começa com o Daniel Mantovani, né, que é o escritor do filme, começa com o Daniel Mantovani ganhando o Prêmio Nobel de Literatura. Poxa, o Prêmio Nobel é o maior galardão, digamos assim, não só da literatura, mas ele é o prêmio, né? Se a gente for parar para pensar, o Prêmio Nobel ou o Prêmio Nobel é o prêmio. Eu acho que o único prêmio que talvez rivalize com ele é o próprio Oscar, né? Mas eu, enfim, fico bastante curioso com o Nobel todos os anos, né? Enfim. E tem escritor que não valoriza tanto assim o Nobel, como foi o caso do nosso protagonista. Então, olha que interessante. O discurso que a academia faz no início, ao recepcionar o escritor, já é revelador de muitos pormenores do filme em relação ao que nós estamos querendo desenvolver com vocês aqui agora, né? Essa correlação entre realidade e ficção. O filme trabalha muito isso, né? Eu fiz questão de indicá-lo para vocês porque isso tem muito a ver com a nossa disciplina, obviamente. Mas é um tema que extravasa a questão do romantismo e chega até a contemporaneidade, evidentemente. Então, o que acontece no início da exibição? O discurso que a Academia Sueca faz é justamente o seguinte. Eu fiz questão de copiá-lo aqui para vocês. Olha, Daniel Mantovani criou um potente universo ao redor de sua terra natal. Embora sua vida tenha se dado principalmente na Europa, sua obra literária envolve grandes temas universais através do relato íntimo da pequena cidade em que nasceu e viveu sua primeira juventude, Salas, na província de Buenos Aires, Argentina. Durante 2 décadas, seus livros nos levaram a esse lugar distante, onde o autor dá asas à sua própria fantasia, combinando com criatividade exuberante, confabulações extraordinárias, com realidade pura, alusões literárias e as mais gráficas, concretas e, às vezes, opressivas descrições, seus romances revelam a marca de um autor que reúne um talento narrativo transbordante com a habilidade de um artista em seu idioma, consciente de sua técnica, disciplinado e dono de uma ampla bagagem literária. Então aqui já na apresentação que a Academia Sueca faz do Daniel Mantovani, a gente percebe 2 questões aqui que são capitais. A primeira, poxa, ele, apesar de ter saído da cidade natal dele, Salas, a cidade natal nunca saiu dele. Todas as fabulações que ele criou em termos de literatura se passam na cidadezinha do interior, na sua cidadezinha do interior. Os seus personagens são habitantes de Salas. E vamos notar um detalhe: Salas
é um palíndromo, né? De trás para frente é a mesma coisa. Ou seja, é como se fosse uma espécie de... Eu esqueci o nome que se dá, é uma criatura mitológica. Daqui a pouco eu me lembro, mas é algo que é como se fosse o símbolo do infinito, né? Um 8 deitado. Eu acho que é Ouroboros, isso mesmo, Ouroboros. Não tem princípio nem fim, é uma coisa que vai se misturando, que vai se espraiando, que vai ampliando suas garras sucessivamente. No caso do nosso escritor, foi bem isso. E ele fugiu de Salas, né? Ele vive há 40 anos na Espanha. Ele mora em Barcelona. Então a gente pode pensar assim, a segunda questão que o discurso da Academia Sueca propõe é, poxa vida, então, na obra do escritor, do nosso querido Mantovani, o que é realidade e o que é ficção, e o que é memória, e o que é reconstrução narrativa, enfim. De que maneira a gente consegue identificar essas bases, esses liames? Uma coisa eu posso dizer para vocês já de antemão: teoria literária pura, né? Dá para a gente abordar inúmeras questões aqui. Bom, aí a gente entra num outro detalhe interessante que nos é revelado pelo outro discurso que se apresenta. Isso no início do filme, hein, gente? O início do filme, não sei se vocês notaram isso, o início do filme por si só já é impactante demais. O discurso do Mantovani foi um discurso, assim, não esperado. Porque normalmente quem recebe o prêmio Nobel se sente... É o que ele fala no início, totalmente lisonjeado. Mas não é só isso o que ele coloca ali no discurso em termos de provocação. Aí eu copiei o discurso aqui também e faço questão de ler para vocês aqui, para a gente poder retomar depois na reflexão. Então vamos lá. Agora é o discurso do Daniel Mantovani, né? Falarei em espanhol. Ele começa assim. 2 sentimentos me invadem ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, ou Nobel. Por um lado, me sinto lisonjeado, muito lisonjeado. Mas, por outro lado, e este é o sentimento amargo que prevalece em mim, tenho a convicção de que esse tipo de reconhecimento unânime se relaciona de maneira direta e inequívoca com o declínio de um artista. Esta premiação revela que minha obra é compatível com os gostos e as necessidades de júris, especialistas, acadêmicos e reis. Evidentemente, eu sou o artista mais confortável para vocês. E esse conforto tem pouco a ver com o espírito que uma obra artística deve ter. O artista deve questionar, impactar. Por isso, me arrependo por minha canonização final como artista. Contudo, o sentimento mais persistente, o simples orgulho, me conduz hipocritamente a agradecer a vocês por estabelecerem o fim
da minha aventura criativa. Mas, por favor, não quero que pensem que os culpo ao dizer isso. Nada disso. Aqui há um único responsável. Sou eu mesmo. Muito obrigado. Interessantíssima essa parte, né? Essas questões que são colocadas, né? Primeiramente, quais os limites entre realidade e ficção? Isso no discurso da academia. E no discurso dele, qual a real importância da arte e, mais especificamente, da figura do artista? Então aqui nós temos uma outra imagem, né? Olha só, essa aqui é uma imagem interessante. É um pôster, né? Que lançaram do filme. A gente pode perceber ele no início lá sendo recepcionado em sua cidade natal pelo prefeito, pela Miss Salas, né? Por alguns habitantes e tal, ele recebendo a medalha de honra lá de cidadão ilustre, por aí vai, né? Então, o que a gente nota aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo direitinho, mas vocês me desculpem por esse recurso estranho, né? Eu poderia ter pensado em outra forma de apresentar essas imagens, talvez criando uns slides. Isso mais para frente eu posso até pensar em fazer, mas por enquanto, como eu sou neófito aqui no ramo das gravações no YouTube e aulas à distância e tudo mais, então eu confesso que eu estou tendo um pouco de dificuldade, né, nesses quesitos, mas devagar a gente chega lá. Mas voltando aqui à nossa questão, então tem essas duas indagações que são fundamentais aqui para aquilo que a gente quer desenvolver com vocês, né? Então, vejam só, a primeira delas, né? Essa coisa da correlação entre realidade e ficção. Isso é algo... é um pensamento muito antigo, né? Mas também é um pensamento muito recente, muito contemporâneo. Quando o assunto é literatura, a gente sempre entra nessas questões, não tem jeito. E deixa eu falar para vocês, com relação ao que o filme particularmente nos revela, isso já no seu início, porque eu não sei, vocês assistiram e acompanharam bem, né? Ele, depois de ter recebido o Nobel, eu falo Nobel, acho mais interessante, mais bonito, sonoramente falando. Depois de ele ter recebido o Nobel, o que acontece? Ele fica, como ele declarou no seu discurso, o Nobel representou o fim da sua carreira. Então ele mergulhou ali numa espécie de declínio e se estagnou nele. Então o que acontece? Ele, se tornou, ele já era famoso, ficou muito mais famoso, né? Então ele passa a receber vários convites para várias palestras, inaugurações de bibliotecas com o nome dele, entrevistas e tudo mais. E ele sempre recusa a sua participação, ele nunca vai, né? Só que, nesse ínterim, ele está bem, assim, questionador de si mesmo, da sua condição enquanto artista, né? O filme nos passa a ideia também de que ele estava vivenciando uma crise criativa muito forte,
porque ele não estava conseguindo produzir nada, né? Enfim, é o que o filme nos passa. Mas aí o que ocorre? Ele se vê diante de um convite feito pela prefeitura da sua cidade natal, Salas, que gostaria de lhe homenagear e que ele participasse de alguns eventos. Aí é aquele tal negócio, né? Pela questão filosófica da busca. O ser humano sempre está procurando se encontrar de alguma maneira. Então, assim, quando a gente chega no fim da linha, vamos colocar assim, talvez ali exista uma saída. E ele pensou que retornando, né, ao seu passado, ele pudesse começar de novo. Eu fiz essa leitura do filme, dessa parte. Então ele vai para Salas. Aí ele pega o avião, ele vai ele chega lá no aeroporto, né, de Buenos Aires, aí tem lá aquele cidadão, né, aquele senhor lá, meio desengonçado e tal, segurando aquela plaquinha. Aí ele já vai ao encontro de uma nova realidade, que é uma realidade, digamos assim, destituída de glamour. É como se estivessem quebrando a sua aura, a lá Baudelaire e Walter Benjamin também, né? Ele teve sua aura quebrada, até porque o que acontece? Ele se vê naquela situação que é um misto é uma questão cotidiana, mas é uma questão cômica também, né? Cômica porque se trata do Daniel Mantovani, um homem que ganhou o Nobel. Ele se vê preso num carro que não funciona, que está sem gasolina, se não me falha a memória, mas enfim, ele está no meio do nada, sem internet. Aí a certa altura ele arranca uma folha do seu livro ali para o sujeito acender um fogo e no dia seguinte o livro serve para a higiene pessoal do companheiro lá, né, que resolve ir ao banheiro, mas como não tinha banheiro, ele vai ao mato e usa o livro do Mantovani como papel higiênico. Então isso é uma questão totalmente escatológica, mas faz a gente refletir, né? Essa mensagem que o diretor quis passar foi bem ao ponto, ou seja, naquele momento ali, toda a aura do Mantovani se quebrou. Ele não era mais um escritor ganhador do Nobel somente, ele era um ser humano indo ao encontro de suas raízes, e suas raízes, elas eram raízes... Eu vou até usar um adjetivo aqui talvez um pouco perigoso, mas vamos lá. Raízes brutas. Ele sendo um homem refinado, ele regressando à sua aldeia, ao seu pueblo, ele toma contato com esse embate crucial aí, com toda uma brutalidade que vai se adensar em termos violentos. Essa é a questão. E nós, na condição de espectadores, a gente fica perplexo com tudo isso. Mas antes do dia raiar, ele conta uma história para o sujeito, que é uma história que tem a ver com dois irmãos gêmeos, um se faz passar pelo outro, eu acho que, se não me falha a memória, um era rico e o outro nem tanto, aí o mais pobre mata o mais rico, some com o corpo e assume a identidade do irmão, né? Só que ao final isso acaba tendo um desfecho dramático.
Aí o companheiro, o sujeito que estava escutando a história, ele diz assim: este fulano, estes irmãos são os fulanos, né? São os tais e tais fulanos, fulano e cicrano, ou seja, são pessoas da cidade de Salas. E o lugar também onde determinada cena aconteceu, me parece que era um prostíbulo, não sei, ele reconheceu também como sendo daquela localidade, e o Mantovani, ele dá uma disfarçada, ele diz que basicamente tudo é ficção, tudo é... Eu não sei ao certo se foi bem isso que ele falou, mas dá a entender que ali, nós na condição de espectadores, nós estamos tomando contato com o mecanismo criativo e criador do escritor Daniel Mantovani, ou seja, ele se baseia, é aquilo que a Academia Sueca relatou muito bem, ele se baseia na reconstrução, vamos colocar assim, né, de maneira até pobre, mas vamos lá, ele faz uma reconstrução de uma memória coletiva, talvez, da sua cidade natal. E isso, por vezes, de uma maneira cruel. E é nesse ponto que o rechaço à figura do Daniel vai começar a pesar em determinado momento do longa. Então eu vou dar uma paradinha aqui agora, porque a gente está com 27 minutos, senão o vídeo vai ficar muito grande, e em seguida eu retorno. Tudo bem? Então vamos lá.